treino aqui. Fiz uma corridinha leve hoje, mais ou menos aí uns 9 km. E pra falar pra vocês que pra quem bebia, fumava todo dia, comia muita porcaria, estava no poço de lama, no fundo do poço. Hoje eu me sinto guiado pelo Espírito Santo de Deus e estou aqui cuidando da minha saúde. Hoje eu tenho 31 anos e digamos que aí mais de 15, 16 a 20 anos, sei lá, foram jogados fora, vivendo no mundo. E hoje eu estou aqui cuidando da minha saúde, correndo. É um esporte que eu comecei a praticar há pouco tempo, mas que eu estou amando fazer isso. E é muito gratificante quando você consegue fazer algo desse tipo, quando você sai da obesidade, quando você larga os vícios e consegue viver uma vida saudável. É muito gratificante isso, gente. A tua saúde melhora, a tua autoestima, tudo melhora. Obrigado, Deus. Paz. Lá no livro de Lucas, tá? Capítulo 15, fala sobre a parábola do filho perdido, tá bom? Isso tem muito a ver comigo, com a minha vida, do que eu passei, né? Eu estive por muito tempo aí perdido, vivendo sem sentido algum, perdi muitos anos da vida. Na verdade eu não digo que eu perdi, eu ganhei experiência, né? E uma experiência ruim, porque sem Deus, minha vida não funcionou nada foi pra frente, nada fluiu. Por isso eu quero compartilhar com vocês essa palavra aí, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler alguns versículos e vou pular alguns, para que esse vídeo não fique muito longo, tá, gente? O versículo 14 fala assim: o rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Aí a gente vai pular lá pro versículo 17, fala assim: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome, né? Vou voltar para casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Aí a gente pulando para o versículo 21 fala assim: e o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de filho. Pulando para o versículo 23 fala assim: também tragam, né, e matem o bezerro gordo, vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Então, gente, o que eu quero passar aqui para vocês é que para quem vivia numa situação muito decadente, como eu, decadente assim que eu falo, decadente assim espiritualmente, sabe? Minha vida espiritual estava completamente fora do rumo, completamente fora dos trilhos. Eu praticamente vivia fazendo todo tipo de coisa errada na vida. E bebia todo santo dia, praticamente cigarro. A partir do momento que eu bebia, era 3, 4 carteiras de cigarro numa noite. Então, era assim uma coisa assim, não só de estar destruindo o meu corpo físico. Então assim, pessoal, não só estava destruindo ali o meu corpo físico, né, mas o meu espírito, sabe? O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, então ele precisa ser cuidado, tá? E o nosso espírito ele precisa ser guiado, tá bom? E quando eu me vi ali naqueles momentos e situações muito difíceis, eu achava que eu não ia mais conseguir sair dali, porque meus pensamentos era, sei lá, eu não sentia mais vontade de viver, pra mim que eu não tinha utilidade mais aqui nessa terra, e tava com vontade de desistir de tudo, de verdade. Uma das únicas coisas ali que me fazia ficar bem, né, momentaneamente, era quando eu estava bebendo e fumando, e no meio da roda ali dos meus amigos. Não que meus amigos sejam culpados sobre o rumo que a minha vida tomou, porque quem guia a tua vida é você mesmo, né? É você que está no controle da tua vida. Tudo que você planta hoje, você vai colher amanhã. É tudo uma consequência. Então, se você procura fazer coisas boas, procura plantar coisas boas para você, para tua vida, você vai colher coisas boas lá na frente. Tudo é questão de resultado e escolha, decisão e escolha. E assim, gente, de verdade, se for para falar assim de ajuda do ser humano, eu confesso que se eu tiver, eu não lembro, tá? Diante de toda essa situação que eu passei, né? Separação, a vida mundana e bebida e outros tipos de vícios. E assim, de verdade, eu não tinha forças para sair sozinho do fundo do poço. Ou seja, o Espírito Santo me guiou para que eu saísse do fundo daquele poço. Jesus, ele estendeu a mão e me tirou do fundo daquele poço. Eu vivi uma vida completamente um dia após o outro, sabe? Deixa a vida me levar, tipo isso. E sem sentido algum.
Então, a partir do momento que o Espírito Santo me guiou para sair do fundo daquele poço, e Jesus, quando ele estendeu a mão dele para mim, eu encontrei a verdadeira felicidade. E eu entendi que sem Deus, e sem Jesus Cristo, e sem o Espírito Santo, a gente não é nada. A gente não vai ser feliz nunca, jamais. Então a gente precisa deles. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, tá bom, pessoal?